bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado mais uma vez por sintonizar o programa Hora do Estudo Bíblico. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 22. Enquanto você procura esta passagem, eu quero aproveitar para expressar minha sincera gratidão por suas orações. Muito obrigado por ouvir o nosso programa, muito obrigado pelo seu apoio também. Agora, com as suas Bíblias abertas em Gênesis 22, vamos continuar com o nosso estudo sobre o nome Jeová Jireh, que é encontrado em Gênesis capítulo 22, versículo 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, Jeová Jireh. Antes de estudarmos juntos a palavra de Deus, precisamos de sua orientação e direção. Portanto, vamos orar. Querido Pai, agradecemos pela tua palavra, Senhor, porque nela encontramos tudo o que o nosso coração anseia. Ela nos mostra o caminho que devemos seguir. Nela encontramos a revelação, não apenas do que o Senhor tem para nós no futuro, o céu e a eternidade, mas o teu plano para as nossas vidas hoje. Como devemos viver uma vida que te honre e ser uma bênção para os outros. Obrigado, Senhor, pelo que a Bíblia significa para nós, pelo seu conteúdo e pelo que ela faz em nós. É por isso que, mais uma vez, vamos à tua palavra e confiamos que o Espírito Santo, o autor, fale aos nossos corações e que não haja nenhum impedimento. Por isso, Senhor, dá-nos mentes receptivas para que possamos ser pessoas melhores por ter ouvido a tua palavra neste dia. E aqueles que ainda não te conhecem, que hoje seja o dia da salvação para estas pessoas. Oramos assim, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Gênesis capítulo 22. Em nosso último programa, estávamos estudando o nome Jeová Jireh, o Senhor proverá, quando o nosso tempo acabou. Este capítulo de Gênesis começa dizendo, e aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão. O coração de Abraão está preparado para receber uma prova muito dura. Era uma prova severa de Deus. Existem vários tipos de provações que surgem em nossas vidas. Existem provações que vêm diretamente de Satanás, creio que não existe nenhuma dúvida sobre isso. Muitas vezes as provas, circunstâncias e vicissitudes da vida vêm diretamente do diabo. Mas às vezes, quando as provações vêm de circunstâncias que nos rodeiam, que parecem impossíveis de evitar, nós nunca buscamos estas circunstâncias, mas elas nos envolvem. Elas se transformam em uma prova. Eu creio que o objetivo principal da prova, que provém diretamente da mão de Deus, quando o nosso bendito Senhor nos coloca em uma fornalha, é para provar a nossa verdadeira fé. E, amados, Deus vai fazer isso. Ele precisa saber o quanto o amamos e quer que cresçamos espiritualmente. Agora, não vai nos ajudar em nada se apenas lhe chamarmos de Senhor, cantarmos sobre o seu senhorio, testemunhar dele, se não tivermos a fé que nos faz fortes. O coração muitas vezes precisa ser colocado à prova por Deus, da maneira mais profunda, para que não se encontre hipocrisia e fingimento em algum canto do nosso coração. Deus diz, filho, dá-me teu coração. Ele não disse, dá-me a tua mente, intelecto, teus talentos, teu dinheiro, língua ou dons. Dá-me teu coração. E para provar a sinceridade da nossa resposta a esse mandato, muitas vezes ele vai tomar algo que é muito querido por nós. Por isso ele diz a Abraão, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas. Já percebeu que a vida é uma sucessão de provas, já que o caráter piedoso só pode ser desenvolvido através da disciplina? Às vezes, para muitos, existe uma prova suprema diante da qual todas as demais se tornam secundárias e, por vezes, preparatórias. Creio que esse foi o caso de Abraão. E agora vamos olhar para esse evento culminante em sua vida. Para Abraão, este era o caminho que o levaria a uma comunhão mais próxima de Deus e, possivelmente, a maior bênção espiritual que já recebeu. Tudo isso está em Gênesis, capítulo 22, quando Deus se revela a Abraão como Jeová Jireh. Agora Deus nos confere honra singular quando nos prova desta maneira. Deus não provou ou tentou Ló desta maneira. E por quê? Porque Sodoma tentou a Ló.
Ele nunca chegou a um patamar espiritual alto o suficiente para ter a honra de ser testado por Deus. Fica muito claro que havia muitas coisas interpostas entre o seu coração e Deus, portanto, não precisava do calor do crisol para revelar isso. Mas Sodoma não apresentou nenhuma tentação para Abraão. Abraão disse a Ló: pegue o que você quiser e ficarei com o resto. E Ló olhou para Sodoma e se aproximou demais, entrou em Sodoma e Sodoma entrou nele. Nunca veio um tempo de provação para Ló, mas veio para Abraão. E creio que Abraão estava atingindo o auge. Veja o versículo 1. Ora, depois destas coisas. Que coisas? As coisas que foram relatadas nos capítulos anteriores, mais especificamente os capítulos 20 e 21. Abraão passou por águas profundas e agora Deus lhe dará a prova de fogo. Ele vai provar que Abraão é um homem de fé, um homem de Deus. Então vale a pena examinar esse tempo de provação. Geralmente após uma dura prova vem um tempo de bênção. Creio que foi assim com o próprio Cristo, depois de ter sido batizado por João, no capítulo 3 de Mateus. Jesus foi tentado por Satanás no deserto, capítulo 4. Essa foi a prova máxima como homem. Agora Deus provou Abraão e o levou ao topo de sua experiência com ele. E tenho certeza que para Abraão isso foi algo que ele nunca mais iria esquecer. Esta lembrança ficaria com ele para o resto de seus dias. Agora, antes de olharmos para as provas e para o nome Jeová Jireh, gostaria de destacar o papel de Isaac em tudo isso. Isso sempre me chamou a atenção. Houve alguma discordância de Isaac ou não? Devemos ter em mente o fato de que Isaac era um menino, mas era um homem jovem e robusto e aproximadamente entre 18 e 20 anos. E lembre-se que Abraão foi o pai de Isaac já em idade avançada, por isso Isaac poderia ter resistido a seu pai chegando ao local. Abraão não pensou nem por um momento que estava fazendo algo de errado oferecendo Isaac em sacrifício. Abraão conhecia a prática de sacrifícios humanos que os cananeus faziam, por isso não se surpreendeu que Deus lhe pedisse para fazer um sacrifício. Mas Abraão sabia desde o começo que Deus não queria que Isaac fosse sacrificado. O que Deus desejava não era a vida de Isaac, mas a fidelidade de Abraão, seu amor, seu coração. E foi isso que ele obteve. E aí está o verdadeiro triunfo. Agora, eu não sei se destaquei na história algo que se encontra no versículo 8, que realmente me impressionou. E nunca li nada a respeito em nenhum livro ou algum comentário. No versículo 8, Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Vejo algo nesta resposta que nunca antes havia considerado. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Na Bíblia sublinhei Deus para si. Creio que Abraão, ao dizer isso, talvez, sem dar conta do verdadeiro significado, expressou uma das profecias mais claras do Antigo Testamento sobre o plano da salvação. Deus proverá para si. Ele proveria a si mesmo. Ele se entregaria na pessoa de seu filho. Esse é o ponto central desta passagem. Deus pessoalmente se dará, se ofertará. Deus oferecerá a si mesmo como o cordeiro. Na verdade, é isso que eu creio que ele disse. Deus, na pessoa de Cristo, se ofereceria. Seus redimidos, que ele resgatou com seu próprio sangue, Atos 20 e 28. Esta declaração de Paulo em Atos capítulo 20, que Deus redimiu a igreja com seu próprio sangue, é uma ideia bastante interessante. Será que Deus tem sangue? De acordo com João 4:24, Deus é espírito. Como pode Deus ter sangue? Bem, Deus, na pessoa de Cristo, é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Mas não podemos compreender isso completamente até aprender o fato de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5:19. Abraão viu essa verdade. Estou convencido de que ele percebeu isso. O Evangelho é a mensagem de Deus provendo um sacrifício, uma vez que um sacrifício meramente humano não seria suficiente. Deus mesmo deveria prover o cordeiro, caso contrário, não haveria perdão dos pecados. Abraão entendeu o significado destas coisas e nós as ouvimos nas palavras do Senhor Jesus dizendo: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. João 8:56. Agora, como Abraão viu o dia de Cristo e regozijou-se? Creio que foi neste momento quando Deus disse: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto.
Eu acredito que Deus revelou a Abraão e ele viu que Deus iria oferecer a si mesmo na pessoa de Cristo. Agora, todos sabemos como a história continua. Depois que o anjo do Senhor falou do céu para evitar matar Isaque, Abraão viu um carneiro preso nos galhos e Deus lhe disse para matar o animal e não Isaque. E então lemos o texto que aparece o nome Jeová-Jirê. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Gênesis 22, versículo 14. Observe que Abraão não disse que o Senhor havia provido ou que o Senhor provê, mas disse que o Senhor proverá. No monte do Senhor se proverá. Quando Abraão disse isto, seu cumprimento estava ainda no futuro, mas hoje, Jeová-Jirê é um nome precioso para todos os que foram salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Abraão disse, no monte do Senhor se proverá. Agora podemos dizer, no monte do Senhor, ele proverá. Aleluia, o Senhor proveu. Bem, existe alguma aplicação do significado deste nome em nossa vida cristã diária? Significou muito para Abraão, disso eu tenho certeza, mas quanto a nós? Jeová-Jirê tem algum significado especial para nós? Sim, claro que sim. Jeová-Jirê, que proveu para o sacrifício de Abraão e depois ao mundo inteiro, vai prover outras coisas. Por exemplo, Romanos 8:32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Este é um grande versículo, mas você deve levar em conta que haviam 2 requisitos para que Abraão pudesse comprovar que Deus proveria: obediência à palavra de Deus e uma entrega total à vontade de Deus. Meu amigo, não tente se apropriar desse versículo sem antes cumprir os requisitos. É verdade que Deus não poupou seu próprio filho? É verdade que ele pode nos dar todas as coisas? Nunca se aproprie da promessa de Jeová-Jirê a Abraão até mostrar que você tem fé como Abraão, obediência à palavra de Deus e submissão à sua vontade. Uma coisa é conhecer a palavra de Deus e conhecer a sua vontade, outra coisa é fazê-la. Muitas vezes orei dessa maneira: Senhor, quero fazer a tua vontade, ou quero conhecer a tua vontade, seguir a tua vontade. Alguns crentes encontram a vontade de Deus e a seguem até certo ponto, mas depois a deixam de lado. Algumas das grandes tragédias de hoje acontecem na vida de homens e mulheres que começaram bem, servindo a Deus e fazendo as coisas certas, mas em algum ponto caíram em pecado ou se dedicaram a fazer dinheiro e caíram. Posso citar muitos e muitos pastores que, por causa da imoralidade, não estão mais no ministério. Eram homens bons, pregavam a Bíblia, alguns em seu próprio país e outros em campos missionários, e agora não estão mais servindo a Deus. Eles descobriram a vontade de Deus e a seguiram até certo ponto, mas no meio do caminho eles se envolveram em outras coisas que não eram espirituais e, como resultado, já não estão mais servindo ao Senhor. Fracassaram na vontade do Senhor. Bem, essas pessoas nunca irão experimentar Jeová-Jirê. Não se aproprie da promessa de que Deus irá prover, meu amigo, até que, como Abraão, conheça a vontade de Deus e se entregue a ela obedecendo-o. Abraão não tentou salvar a si próprio ou seu filho, ele entregou tudo a Deus. Quando Abraão ofereceu Isaque, ele entregou seu próprio coração e por isso estava disposto a entregar seu filho. Mas fez isso com fé. Deus lhe havia prometido descendência através de Isaque, por isso Abraão creu em seu coração que, se Deus o permitiu matar Isaque, ele o ressuscitaria dos mortos. Esse é o testemunho que o escritor de Hebreus nos fala no capítulo 11. Agora, no Novo Testamento, encontramos Jeová-Jirê na Epístola aos Filipenses. Este é um versículo maravilhoso e bem conhecido. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Meu Deus suprirá, ou proverá. Aqui está Jeová-Jirê no Novo Testamento. Agora, esta provisão está relacionada com obediência e sacrifício. O mesmo se aplica tanto a Abraão quanto à promessa de Filipenses. Esta última foi dada a pessoas que tinham as mesmas características de Abraão. Veja, esses indivíduos a quem Paulo estava escrevendo entregaram tudo a Deus, pois lemos em Filipenses 4:18 que ofereceram como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Abraão fez o mesmo quando ofereceu Isaque como sacrifício aceitável, aroma suave e agradável a Deus. O que significa isso?
Bem, a obediência de Abraão, sua submissão à vontade de Deus, subiu aos céus como um suave aroma, agradável a Deus. Outro exemplo no Novo Testamento onde encontramos um sacrifício é mencionado na Epístola aos Efésios. Fala sobre a morte voluntária de Cristo como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Efésios 5:2. A entrega sacrificial dos filipenses está relacionada pelo Espírito Santo à entrega de Cristo na cruz. Portanto, Paulo poderia dizer aos filipenses: meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Eles não poderiam clamar por Jeová Jirê se eles não estivessem dispostos a oferecer-se como sacrifício a Deus. Agora, a devoção de Abraão ao Senhor foi completamente aprovada e aceita por Deus. Deus disse: porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Veja, eu já sei, Deus disse, Abraão não tinha sido provado a este nível antes. Deus sabia, porque tudo ele sabe, mas Deus viu uma eficiência concreta sobre o altar no Monte Moriá. Foi ali que Isaque foi oferecido em sacrifício a Deus, e Deus viu a fé de Abraão. Agora, a fé sempre se demonstra com ações e temor a Deus, pelos frutos que esta ação produz. Tiago disse: porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Tiago 2:21. Quem colocaria em dúvida a sua fé? Você tira a fé e Abraão aparece no Monte Moriá como um assassino, como um louco. Coloque a fé na cena e verá um devoto adorador, um homem temente a Deus. Mas a fé tinha de ser provada. Tiago 2,14 diz: que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Nem o homem, nem Deus ficam satisfeitos com uma falsa profissão de fé. Deus busca autenticidade e honra isso sempre que encontra. E a fé se mostra somente através de ações. Hoje as pessoas falam de Jesus, cantam sobre Jesus, vão à igreja, carregam a Bíblia debaixo do braço, mas a verdadeira fé é como uma pedra preciosa, difícil de encontrar. Uma fé que permite que um homem afaste as circunstâncias presentes e enfrente as ondas e o vento e suporte essa tempestade, apesar do mestre parecer que está dormindo no barco. Bem, meu amigo, Abraão provou sua fé. Ele a demonstrou. E é muito interessante ver como a alma de Abraão descobre o caráter de Deus através da prova de sua fé. Ele nunca teria conhecido Jeová Jirê se não fosse vitorioso no momento da prova. Foi ali que Abraão descobriu esse aspecto da natureza divina. Caro amigo, quando Deus nos permite passar por provações, certamente isso nos levará a descobrir uma nova faceta da natureza de Deus. Isso vai nos levar a valorizar mais as provas. Não fique frustrado com as provas de Deus, não fique zangado com Deus, não deixe seu relacionamento com Ele, não deixe seu relacionamento com os irmãos em Cristo, não desista de ler a Bíblia, seu tempo de estudo e tempo de oração quando estiverem passando por uma prova. Deus está tentando fazer algo por você e por mim, mas primeiro precisa fazer algo em nós. Se Abraão nunca tivesse levantado o braço para matar Isaque, se ele nunca tivesse levantado o cutelo, ele nunca teria conhecido as profundas riquezas deste nome que encontramos em Gênesis 22, Jeová Jirê. Somente quando somos provados é que descobrimos como Deus é. Sem as provas, só teríamos teorias. Deus quer que conheçamos quem Ele é na verdade. Às vezes penso como deve ter sido diferente as convicções e os sentimentos quando Abraão foi até o Monte Moriá. Quando voltou, ele era um novo homem. Ele havia descoberto Jeová Jirê, o Senhor provê. Bem, esse mesmo Deus está disponível hoje. Você está atravessando águas profundas? Você está passando por uma prova que o desanima e você quer saber onde está Deus? Ele está aqui, meu amigo. Está aqui. Ele está o colocando à prova e quer que você se entregue completamente à sua vontade. A obediência completa à vontade de Deus vai custar algo para você. Vai custar algo para mim também. Mas seja qual for o preço, você pode ter a certeza que Deus vai restituir. Agora, se nós falharmos e não cumprirmos seus requisitos, não podemos esperar que Ele nos prove. Viva na realidade de Jeová Jirê e você nunca terá que se preocupar ou temer. Se você quer conhecer o Jeová Jirê, o Senhor que provê, deve entregar seu Isaque, deve ir ao Monte Moriá ou Calvário e ali se entregar completamente. Você está disposto a fazer isso? Eu espero que sim.
Se você está ouvindo e não é salvo, por que você não confia em Cristo Jesus hoje? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele quer salvar você neste momento. Reflita sobre isso e ore ao Senhor. Se Deus quiser, vamos continuar o nosso estudo no nosso próximo programa. Que Deus o abençoe. Até lá então. Continue lendo a Bíblia, orando e olhando para o alto. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.